Meu nome é Naomi Carter. Tenho 27 anos. E a primeira vez que meus pais me disseram que eu tinha 2 dias para sair da casa que meus avós deixaram, eu não gritei, não chorei, nem perguntei como eles podiam fazer isso comigo. Eu só fiquei ali, na porta da cozinha, com a mão ainda segurando uma caneca de café frio, ouvindo minha mãe falar com aquela voz suave, falsa, calma, aquela que ela usa quando quer parecer razoável enquanto diz algo cruel. Meu pai ficou ao lado dela, como se a decisão já estivesse tomada e finalizada. E minha irmã mais nova estava encostada no balcão, com aquele sorrisinho convencido de quem acha que já ganhou no final. Eles disseram que a casa era demais para mim. Que eu estava sendo egoísta. Que uma casa de família deveria ir para a filha que estava prestes a casar e construir um futuro de verdade. E então veio o prazo. Sexta-feira. 2 dias. Arrumar minhas coisas, deixar as chaves e não fazer drama. O que eles queriam era briga. Queriam lágrimas, súplica, talvez uma última discussão desesperada que depois eles poderiam usar como prova de que eu era instável e ingrata. Mas eu já sabia de uma coisa que eles não sabiam. Eu sabia o que estava dentro do cofre na parede, lá em cima. Eu sabia porque meu avô parou de parecer preocupado nas últimas semanas de vida. E eu sabia que, quando eles abrissem aquele cofre achando que já tinham vencido, a expressão no rosto deles valeria cada segundo que eu passei em silêncio. Então, eu apenas balancei a cabeça. Disse tá bom. E saí andando como uma mulher que tinha acabado de perder tudo. Atrás de mim, ouvi minha irmã rir baixinho. E a casa inteira ficou em silêncio, como se estivesse esperando. E quando minha mãe começou a me ligar sem parar, com a voz tremendo, implorando para eu não fazer aquilo, já era tarde demais. Antes de eu te contar o que tinha dentro daquele cofre e porque minha família passou de comemorar para entrar em pânico em menos de meia hora. Me diz que horas são aí onde você está e de onde você está ouvindo. Eu realmente quero saber até onde essa história chega. A verdade é que, quando eles me deram aqueles 2 dias, eu já tinha passado anos aprendendo exatamente quem importava para eles, e quem não importava. A casa dos meus avós, em Stone Mill Point, era o único lugar onde eu me sentia escolhida, e não apenas tolerada. Ela ficava em um ponto alto, tranquilo, com vista para a água. Uma casa de pedra, com janelas profundas, piso de madeira antiga e uma varanda nos fundos que pegava a última luz dourada do sol todo fim de tarde. Para estranhos, parecia só uma propriedade cara perto da costa. Para mim, era o lugar onde minha avó me ensinou a fazer torta de mirtilo sem usar medidas. E onde meu avô me ensinou que o caráter de uma pessoa aparece quando ninguém está obrigando ela a ser boa. 3 anos antes de ele morrer, tudo mudou. Minha avó começou a esquecer coisas pequenas primeiro. Depois, ela começou a esquecer coisas maiores. Ela deixava o chá fervendo no fogão. Colocava o açúcar na geladeira. Uma vez, olhou direto para mim e me chamou pelo nome da irmã dela. Meu avô tentava manter a casa em ordem, mas eu via o medo nele muito antes de ele admitir em voz alta. Naquela época, eu estava fazendo pós-graduação, estudando para um mestrado em administração na área da saúde. Eu ia e voltava de Providência todo fim de semana, depois a cada poucos dias, e, no final, quase todos os dias. Eu virei a pessoa que sabia qual farmácia ainda tinha os remédios dela. Virei a pessoa que organizava as pílulas, ligava para a enfermeira, pagava a conta de aquecimento pela internet e ficava sentada em noites longas e silenciosas, enquanto a TV passava para uma sala que já não entendia mais o tempo. Meus pais sempre tinham uma desculpa. Era uma viagem de trabalho. Um jantar com cliente. Um evento importante. Sempre tinha alguma emergência na vida deles que, de alguma forma, era mais importante do que o que estava acontecendo devagar naquela casa. Minha irmã mais nova, Chloe, era ainda pior. Porque pelo menos meus pais sabiam que estavam negligenciando algo. A Chloe tratava tudo como um incômodo que estragava o clima. Ela apareceu uma vez com flores, tirou 3 fotos perto das hortênsias, postou uma com uma legenda sobre valorizar a família, e foi embora antes do jantar porque tinha reserva com amigos em Newport. Eu lembro de estar na pia, lavando a louça, enquanto ela ria na varanda, falando alto no telefone sobre como casas antigas tinham um cheiro deprimente. Minha avó estava dormindo no quarto ao lado. Meu avô ouviu tudo. Ele não disse nada naquele momento, mas eu vi o jeito que ele travou o maxilar. Aquele olhar voltou muitas vezes no último ano de vida dele.
Quanto mais eu aparecia, menos minha família aparecia. Virou um padrão impossível de ignorar. Minha mãe ligava perguntando se certos documentos ainda estavam no escritório. Meu pai perguntava se o imposto da casa tinha aumentado de novo. Chloe andava pelos cômodos como se já estivesse planejando onde colocar móveis novos. Ninguém me perguntava se eu estava dormindo bem. Ninguém perguntava como eu estava lidando com as provas da pós enquanto ajudava 2 pessoas piorando na minha frente. Ninguém perguntava o quanto custava ser a pessoa que ficou. Meu avô percebeu tudo. Quando minha avó morreu, ele mudou de um jeito que me assustou. Ficou mais quieto, mas mais lúcido, mais direto. Era como se a dor tivesse queimado toda a confusão e deixado só a verdade. 2 semanas depois do funeral dela, eu estava ajudando ele a deitar, quando ele apertou meu pulso e disse, bem calmo: "Eles acham que eu não sei o que estão esperando." Eu perguntei o que ele quis dizer, mesmo já sabendo. Ele olhou pro corredor, pro escritório, pra casa inteira. E disse: "Eles não estão esperando eu melhorar, Naomi. Estão esperando eu morrer." Eu não respondi, porque não existia nada que eu pudesse dizer que deixasse aquilo menos cruel. Ele soltou o ar devagar e completou: "Você foi a única que veio aqui por nós. Todo o resto veio pelo que vem depois da gente." Foi nessa noite que eu entendi que a história que minha família contaria depois nunca seria sobre amor ou justiça. Ia ser sobre posse. Eu só ainda não sabia até onde eles estavam dispostos a ir. Uma semana depois daquela conversa, meu avô pediu para eu levá-lo até a cidade. Ele disse que precisava falar com um advogado sobre coisas normais do patrimônio, e falou de um jeito tão tranquilo que qualquer pessoa acreditaria. Mas eu conhecia ele. Eu sabia quando ele fingia que algo era menor do que realmente era. Nós fomos até um escritório de tijolos perto da marina, onde um advogado chamado Ethan Hove trabalhava há mais de 30 anos. Ele não era chamativo. Não era o tipo de advogado que meu pai gostava de mencionar no clube. Ele era quieto, preciso, e impossível de apressar. Meu avô confiava nele. E isso já era suficiente para mim. No começo, eu fiquei na sala de espera. Mas uns 20 minutos depois, Ethan abriu a porta e pediu para eu entrar. Meu avô estava sentado mais ereto do que eu tinha visto em meses. Tinha uma pasta na mesa, um carimbo de cartório ao lado e um bloco amarelo cheio da letra pequena e organizada do Ethan. Meu avô olhou para mim e disse: "Eu preciso que você escute com atenção, porque eu cansei de fingir que seus pais vão fazer a coisa certa sozinhos." O que ele me contou naquela tarde mudou tudo. Anos antes, ele e minha avó tinham feito um testamento deixando a casa e o resto dos bens pro filho e pra nora, acreditando que a família iria agir como família. Essa ideia já não existia mais. No lugar, o Ethan preparou uma nova estrutura, um truste irrevogável. A casa seria colocada dentro desse acordo. O objetivo não era me deixar rica. Isso era importante para ele. Ele repetiu mais de uma vez: "Isso não é uma recompensa, Naomi. É proteção." O documento me colocava como única responsável, me dava o direito de morar na casa e cuidar dela. E também tornava muito mais difícil para qualquer pessoa me pressionar a vender, hipotecar ou entregar a casa. O Ethan até explicou que, se alguém tentasse contestar isso depois, a própria estrutura dificultaria qualquer sabotagem impulsiva da família. Meu avô pensou em tudo. Ele já tinha enxergado exatamente o que estava por vir. Eu lembro de dizer: "Eles vão me odiar por isso." E o Ethan, sem nem levantar os olhos dos papéis que estava organizando, respondeu: "Eles não vão odiar a verdade. Vão odiar o limite. Quem acha que tem direito a algo sempre chama de crueldade quando você se recusa a entregar." Meu avô assinou naquele mesmo dia. O cartório carimbou os documentos. Eu assinei onde o Ethan mandou. Quando voltamos para casa, meu avô estava exausto, mas aliviado de um jeito que eu não via fazia muito tempo. No mês seguinte, eu e o Ethan resolvemos tudo em silêncio, sem chamar atenção. Depois que meu avô faleceu, eu me encontrei com o Ethan de novo, finalizei a transferência do truste e registrei todos os documentos corretamente. Mas eu não contei para ninguém. Essa parte foi estratégica. O Ethan me aconselhou a esperar, porque ele achava que minha família ia mostrar suas verdadeiras intenções com muito mais clareza se pensassem que eu estava sem defesa.
Ele estava certo. Foi aí que eu preparei o cofre. O cofre na parede, no escritório de cima, sempre chamou a atenção da minha família, porque eles achavam que qualquer coisa antiga e importante tinha que estar guardada ali dentro. Então, eu garanti que, quando eles finalmente abrissem, encontrariam exatamente o que mereciam. Dentro do cofre, eu coloquei um envelope lacrado, com a letra do meu avô na frente. Coloquei uma cópia autenticada dos documentos do Truche, uma carta curta do Ethan confirmando que a transferência já estava valendo e um pendrive com um áudio que meu avô gravou nas últimas semanas de vida. E, por cima de tudo, deixei uma única folha bem visível. Nela estava escrito: se você está lendo isso porque veio procurar algo para pegar, então já sabe por que ficou de fora. Eu sabia que minha mãe ia abrir o envelope com as mãos tremendo. Eu sabia que meu pai ficaria em silêncio primeiro, porque era assim que ele reagia quando percebia que estava perdendo o controle. E eu sabia que a Chloe ia insistir que tinha algum erro, porque pessoas como ela nunca acreditam nas consequências até levarem um choque de verdade. Então, quando eles ficaram na cozinha e disseram que sexta-feira era meu prazo, eu não discuti. Porque o prazo de verdade não era o meu. Era o deles. Sexta-feira seria o dia em que a fantasia deles ia bater de frente com papel, assinaturas e a única coisa que pessoas gananciosas nunca respeitam, até isso acabar com elas. Prova. Os 2 dias entre a ameaça deles e a sexta-feira foram alguns dos mais estranhos da minha vida. Porque eu tinha que parecer uma mulher se preparando para perder a casa, enquanto, na verdade, estava me preparando para ficar com ela. Eu arrumei caixas suficientes para deixar tudo convincente. Coloquei etiquetas em algumas, livros, casacos de inverno, coisas da cozinha. Mesmo sabendo que eu nunca ia tirar nada dali. Levei as caixas para o quarto de hóspedes, onde qualquer pessoa que olhasse rápido ia achar que eu estava indo embora. Ao mesmo tempo, fiz backup de todos os e-mails, salvei todas as mensagens e mandei cópias de tudo pro Ethan. Minha mãe ligou na quarta de manhã, com uma voz doce demais, perguntando se eu já tinha encontrado um lugar para ficar. Disse que estava preocupada comigo, sozinha. E, na mesma frase, me lembrou de não levar a prataria antiga, porque aquilo era propriedade da família. Mais tarde, meu pai ligou fingindo ser razoável. Disse que prolongar aquilo só ia deixar todo mundo constrangido. Ele usou a palavra todo mundo do jeito que homens como ele sempre usam, como se manter o próprio conforto fosse um serviço público. Chloe me mandou uma foto de uma cozinha branca que ela gostou e escreveu: isso ficaria incrível quando a casa ficar mais jovem. Eu fiquei olhando aquela mensagem por um minuto inteiro. A casa onde minha avó perdeu a memória e meu avô perdeu a esposa era, para minha irmã, só uma versão antes da reforma. Na noite de quinta, minha mãe mudou de estratégia. Ela apareceu sozinha, com um saco de papel cheio de doces de uma padaria que eu gostava na faculdade, e pediu pra gente agir como adultos. Ela estava na porta, com um casaco bege que provavelmente custava mais do que meu primeiro semestre inteiro de faculdade, e disse que a família estava sob muita pressão, que o casamento da Chloe estava chegando, que meu pai tinha se sacrificado muito por nós, que talvez eu estivesse complicando demais. Eu deixei ela falar. Deixei ela tentar culpa, nostalgia, carinho e drama. Depois só disse que estava cansada e fechei a porta. Na sexta tarde, a casa parecia estar prendendo a respiração. O céu estava cinza e frio, aquele cinza típico de Rhode Island que deixa a água com cara de metal. Eles chegaram pouco antes das 5, exatamente no horário que tinham falado. Meu pai veio primeiro, andando como um homem que achava que tudo ia sair do jeito dele, porque normalmente saía. Minha mãe veio atrás, já ofendida pelo meu silêncio. Chloe foi por último, com batom forte e aquela confiança exagerada, usando botas altas que não combinavam com cascalho. Ela olhou ao redor do hall e disse: foi isso que você conseguiu arrumar? Nem tentou esconder o tom de deboche. Eu não respondi. Meu pai pediu a chave do cofre. Eu disse que estava onde sempre esteve, na gaveta de cima da mesa do escritório. Eu queria estar lá quando eles abrissem. Mas fiquei um pouco atrás, só o suficiente para parecer que eu não tinha mais força para lutar. Isso importava. Eu queria que eles estivessem confortáveis. Queria que eles ficassem descuidados. O escritório cheirava levemente a cedro e papel antigo. Meu pai foi direto pro cofre. Minha mãe ficou perto da janela, com os braços cruzados.
Chloe se inclinou por cima do ombro dele, do mesmo jeito que ela se inclinava sobre vitrines de doce quando decidia o que ia pegar sem pagar. A porta fez um clique e abriu. Por um segundo, nada aconteceu. Depois meu pai ficou completamente parado. Minha mãe deu um passo à frente e perguntou: "O que foi?" Como se ainda pudesse ser algo normal. Ele pegou a folha de cima. Eu vi os olhos dele percorrendo a primeira frase. E vi o sangue sumir do rosto dele. Minha mãe pegou os papéis da mão dele. Leu rápido, depois mais devagar. Depois de novo, como se as palavras pudessem mudar se ela se recusasse a aceitar. Chloe pegou o pendrive e perguntou o que era aquilo, com a voz já mais fraca. Meu pai abriu a carta do meu avô e começou a ler em completo silêncio. Naquele momento eu soube que eles tinham entendido. Não emocionalmente, não moralmente. Legalmente. O clima da sala mudou. Tudo mudou. A confiança sumiu. A encenação acabou. Minha mãe virou para mim com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Não porque ela nunca tivesse sentido aquilo, mas porque nunca precisou mostrar para mim. Medo. Medo de verdade. Naomi, ela disse. E dessa vez não tinha nenhuma doçura na voz. O que você fez? Eu olhei para ela e respondi. Eu segui instruções. Chloe começou a dizer que tinha que ter algum erro, que o vovô nunca faria isso com a família, que aquilo era manipulação, que alguém tinha enganado ele. E enquanto ela falava, meu pai continuava lendo. Passando página por página como um homem procurando a única frase que ia salvá-lo. Não tinha nenhuma. Eles foram embora 10 minutos depois, sem fingir mais nada. Minha mãe esqueceu a bolsa na cadeira do escritório e teve que voltar para buscar. Meu pai não olhou para mim quando saiu. Chloe olhou. E se ódio tivesse temperatura, a sala teria rachado. Depois disso começaram as ligações. Minha mãe ligou 6 vezes em 10 minutos. Depois mais 8. Depois deixou uma mensagem de voz tão ofegante que parecia que ela tinha corrido escada acima. Naomi, por favor não faça mais nada. Por favor me liga antes de falar com o advogado. A gente precisa resolver isso em família. Depois outra mensagem, mais fria. Você não entende o que está fazendo. Depois outra, de novo desesperada. Por favor não faz isso. Eu não respondi nenhuma. Eu salvei todas. Sentei na mesa da cozinha e fui ouvindo o pânico deles crescer, ligação por ligação. Na manhã de sábado, a guerra já tinha saído da casa e ido parar na cidade. E era exatamente onde minha mãe gostava de lutar. Stone Mill Point era o tipo de lugar onde a atendente do mercado sabia quem tinha feito cirurgia, quem estava bebendo demais e quem tinha deixado a cerca morrer. As notícias corriam rápido. Mas a simpatia também, se você soubesse usar. Minha mãe sempre soube. Ela conseguia transformar crueldade em preocupação de um jeito tão suave que as pessoas ainda agradeciam no final. Ao meio-dia, 2 pessoas já tinham me mandado mensagem perguntando se eu realmente estava tentando ficar com tudo. Uma mulher da igreja, alguém que nunca tinha visitado meus avós enquanto eles estavam vivos, escreveu dizendo que minha mãe estava devastada e só queria paz. Eu quase ri quando li aquilo. Minha mãe não queria paz. Ela queria acesso. Queria a casa, a narrativa, e o direito de se chamar de vítima depois de tentar me tirar do meu próprio lar. O Ethan tinha me avisado que isso ia acontecer. Ele disse que, em disputas de herança, as pessoas não brigam só por bens. Elas brigam por narrativa. Quem parece mais coitado geralmente ganha vantagem, mesmo quando os papéis estão certos. Então, em vez de responder com emoção, eu comecei a montar um arquivo. Eu salvei cada mensagem de voz. Imprimi cada texto. Exportei todos os e-mails que a Chloe tinha me enviado no último mês. Um deles foi especialmente importante, porque ela esqueceu de ser cuidadosa e me colocou em cópia numa conversa com uma organizadora de casamentos, perguntando se o fim do verão seria um bom momento para fazer um jantar de noivado na casa antes de colocar o imóvel à venda na primavera seguinte. Colocar à venda. Ali estava. Não era preservar a casa. Não era viver nela. Não era honrar a família. Era vender. O Ethan quase sorriu quando eu mostrei aquele e-mail.
No caso dele, isso era praticamente uma risada. Ele também me ajudou a reunir documentos que eu nunca achei que ia precisar para provar algo que deveria ser óbvio. Cópias de entregas de remédios que eu assinava. Recibos de mercado. Notas de reparos que eu organizei. Anotações de calendário. Gastos de gasolina das idas e vindas enquanto eu ainda fazia pós-graduação. A enfermeira domiciliar até escreveu uma declaração dizendo que eu era a única da família que coordenava os cuidados de forma constante durante o declínio dos meus avós. Enquanto isso, meus pais continuavam cometendo erros. Meu pai me mandou uma mensagem dizendo: "Você já provou seu ponto. Assine a gestão compartilhada e a gente encerra isso com dignidade." Gestão compartilhada significava: devolve a arma pra gente e confia que não vamos usar de novo. Minha mãe tentou um caminho mais suave e escreveu que uma disputa judicial só iria ferir a memória da minha avó. Eu fiquei olhando aquela frase por um tempo. Porque gente como ela sempre usa os mortos como argumento, mesmo sem nunca ter aparecido quando eles estavam vivos. O maior presente veio no domingo à noite. A Chloe, irritada e descuidada, me mandou uma mensagem que era para minha mãe por engano. Dizia: "Se ela não cooperar, fala pro pai usar a história da dívida. Ela vai ceder se todo mundo souber porque precisamos vender." Ela pagou segundos depois, mas eu já tinha tirado um print. História da dívida. Foi ali que eu tive certeza de que a situação financeira do meu pai era pior do que qualquer um admitia em público. O ITA investigou mais um pouco, de forma legal e cuidadosa, e na segunda-feira já tinha confirmação do que suspeitávamos. A empresa do meu pai estava falhando. A linha de crédito no banco tinha sido apertada. As dívidas pessoais estavam pressionando. Ele não queria a casa por tradição. Queria a casa como saída. Quando eu entendi isso, tudo fez sentido. A pressa falsa. O prazo de 2 dias. A pressão. A insistência repentina de que a Chloe precisava da casa pro futuro dela. Nunca foi sobre o futuro dela. Ela só era a história mais bonita que eles achavam que ia fazer o roubo parecer emocional. A situação ficou pior antes de melhorar. Minha mãe entrou com uma petição civil contestando o truste. O argumento era previsível. Eles disseram que meu avô estava frágil demais para entender o que assinou e que eu tinha manipulado ele enquanto cuidava dele. Foi nojento, mas não surpreendente. Quando as pessoas não conseguem vencer seus documentos, elas atacam seu caráter. O ITA entrou com a nossa resposta no mesmo dia e me disse para me preparar para a audiência. Ele também me falou uma coisa que ficou comigo. Naomi, a verdade importa no tribunal, mas a postura importa quase tanto. Eles querem que você fique emocional. Querem que você pareça instável. Não dê a eles seu rosto para contar a história deles. Então eu fiz exatamente isso. Eu parei de reagir. Eu dormi mal. Mas apareci preparada. Vesti um terno azul marinho. Organizei nossa pasta. Levei a gravação do meu avô, a declaração da enfermeira, os registros de cuidado, as notas de reparo, o e-mail sobre a venda da casa e o print da mensagem sobre dívida. Quando o dia da audiência chegou, eu já não tinha medo de perder a casa. Eu tinha medo de ouvir o quão fácil era para as pessoas que me criaram mentirem sobre mim em público, olhando nos olhos de todo mundo. O Ethan disse para eu deixar eles fazerem isso. Ele falou que, às vezes, a forma mais rápida de destruir uma mentira é deixar ela existir tempo suficiente para mostrar o quanto ela soa falsa. E ele estava certo de novo. A audiência aconteceu numa quinta-feira de manhã, num tribunal do condado que cheirava levemente a papel, café e produto de limpeza. Não era dramático como nos filmes. Ninguém gritava no começo. Ninguém batia na mesa. O perigo ali vinha do silêncio. Da forma como todo mundo tentava parecer calmo enquanto se preparava para se destruir com palavras. Meus pais estavam na mesa dos autores da ação, com a Chloe no meio deles, vestida de azul claro, como se inocência tivesse cor. Minha mãe já enxugava os olhos antes de qualquer coisa começar, o que me mostrou que ela já tinha decidido atuar antes dos fatos falarem. Meu pai estava tenso, cansado e com raiva por baixo da superfície. A juíza era uma mulher na casa dos 60 anos, com um olhar que deixava claro que ela não tinha paciência para manipulação disfarçada de preocupação. Isso ajudava.
O advogado da minha família começou me descrevendo exatamente como o Ethan tinha previsto. Uma jovem em luto. Isolada, sobrecarregada, emocionalmente comprometida pela perda, incapaz de administrar corretamente um imóvel valioso herdado. Ele disse que meus pais só agiram por preocupação com a harmonia da família e para evitar má gestão financeira. A harmonia familiar. Eu quase olhei para a pasta no meu colo só para não sorrir com o absurdo daquilo depois da semana que eles tinham me feito passar. Quando chegou a vez do Ethan, ele não perdeu tempo com drama. Começou com datas. Ele sempre começava com datas. Ele conduziu o tribunal pela criação do truste, pela assinatura, pela autenticação em cartório. Depois mostrou o histórico de cuidados dos meus avós e quem realmente esteve presente durante todos aqueles anos. Apresentou a declaração da enfermeira. Os registros de despesas. Meus comprovantes de viagem. E as notas de manutenção e custos da casa em meu nome. Ele não disse que eu os amava mais. Ele fez algo melhor. Ele mostrou que eu tinha feito mais. Depois ele pediu para a gravação de áudio ser aceita como prova. O advogado da minha mãe se opôs. A juíza ouviu o pedido, olhou a transcrição que o Ethan tinha preparado e aceitou o áudio com uso limitado. Quando a voz do meu avô ecoou pelos alto-falantes do tribunal, fraca, mas perfeitamente clara, alguma coisa dentro de mim ficou firme. Ele dizia que não estava confuso. Que estava protegendo a casa de pessoas que viam aquilo só como dinheiro. Que tinha escolhido a neta que esteve presente. Minha mãe ficou olhando para frente o tempo todo. Chloe parou de fingir que estava anotando. Meu pai se mexeu uma vez, e depois ficou completamente imóvel. Se a audiência tivesse terminado ali, eu acho que a gente já teria vencido. Mas o Ethan ainda não tinha acabado. Ele apresentou o e-mail da Chloe sobre fazer um jantar de noivado na casa antes de vender o imóvel. O advogado dela tentou dizer que era só uma ideia casual. O Ethan respondeu com uma mensagem em que ela reclamava que eu estava atrasando o cronograma da reforma. Depois veio a mensagem sobre usar a questão da dívida. O Ethan não jogou tudo de uma vez. Ele foi colocando aos poucos. Isso era o brilhante dele. Primeiro a ganância, depois o planejamento, depois o motivo. Por fim, ele foi para a parte financeira do meu pai. Ele não precisou expor tudo. Só o suficiente para mostrar por que havia tanta pressa. Havia dívidas. Havia pressão. Havia um motivo real para a família querer controle rápido de um bem valioso. O advogado do meu pai ainda tentou objetar de novo, mas a juíza permitiu uma linha limitada de perguntas sobre motivação. Foi aí que tudo começou a quebrar. O Ethan perguntou pro meu pai se ele tinha me dito várias vezes que era melhor resolver aquilo em família para evitar vergonha pública. Ele disse que sim. Perguntou se ele tinha proposto gestão compartilhada depois de saber do truste. Ele disse que sim de novo. Perguntou se a família tinha me dado 2 dias para sair antes de qualquer decisão judicial. Meu pai hesitou, e disse que tinham oferecido um plano de transição. A juíza levantou o olhar nessa hora. Dava para ver que até ela percebeu a manipulação na escolha das palavras. E então o Ethan fez a pergunta que tirou a máscara de vez. Senhor Carter, o senhor estava sob pressão financeira quando tentou forçar acesso à casa? Meu pai tentou fugir. Disse, toda a família tem pressões. O Ethan perguntou de novo, mais direto. O senhor buscava ou não controle imediato da propriedade porque acreditava que uma venda ou refinanciamento resolveria essas pressões? Meu pai olhou para a juíza. Depois para o próprio advogado. Depois para mim. Por um segundo, eu vi aquele velho instinto nele, o de escolher domínio em vez de cuidado. E então ele disse a frase que acabou com eles. Ele disse: nós só precisávamos que ela parasse de ser egoísta tempo suficiente para assinar, para a família conseguir estabilizar as coisas. O tribunal ficou em silêncio daquele tipo absoluto, pesado, quando uma sala inteira entende que alguém acabou de admitir algo grande demais para voltar atrás. Ele tinha transformado preocupação em estratégia e família em vantagem numa única frase. A juíza pediu para ele esclarecer. Ele tentou voltar atrás, disse que queria dizer que todos sairiam ganhando. Mas já era tarde. A ação não era mais sobre me proteger de má administração de bens. Era sobre pressão para eu abrir mão do controle.
Quando a juíza decidiu, ela foi direta e fria. Ela manteve o truste. Negou completamente a contestação. Me reconheceu como a única administradora legal. Disse que não havia nenhuma prova confiável de influência indevida e destacou que os documentos mostravam claramente que eu tinha sido a principal cuidadora e responsável pela casa. Depois, ela falou do comportamento da minha família. Criticou a tentativa de me pressionar a sair da casa antes da decisão judicial. Determinou que eles pagassem uma parte significativa dos meus custos legais. E ainda colocou uma ordem civil proibindo eles de entrar na propriedade ou falar comigo fora dos canais legais por 2 anos, a não ser que eu autorizasse por escrito. Minha mãe chorou de verdade nessa hora. Não porque tinha me perdido, mas porque tinha perdido o controle da história. A Chloe parecia como se tivessem tirado o ar dela. Mais tarde, eu descobri que a família do noivo dela deu ajuda financeira pro casamento depois de perceber que a casa que ela tinha insinuado como parte do futuro deles nunca seria dela. O casamento não acabou. Mas a fantasia acabou. Meu pai saiu do tribunal menor do que eu nunca tinha visto. Numa cidade como a nossa, ninguém precisa de escândalo formal para entender o que aconteceu. Basta a verdade suficiente para ligar os pontos. Em 2 semanas, ele saiu discretamente de um conselho beneficente local que sempre usava para melhorar a própria imagem. Ninguém anunciou nada. Nem precisou. Naquela noite, minha mãe ainda ligou uma última vez de um número desconhecido e deixou uma mensagem de voz que eu não respondi. Ela disse que eu tinha envergonhado a família. Eu ouvi aquilo na cozinha da minha casa e pensei: não. Vocês fizeram isso sozinhos, no momento em que tentaram me tirar de uma casa que eu passei anos protegendo, enquanto vocês estavam ocupados planejando o que fariam com ela quando os velhos morressem. Eu voltei para Stone Mill Point no mesmo dia em que a audiência acabou. A viagem pareceu mais curta do que o normal. Talvez porque, pela primeira vez em semanas, eu não estava indo em direção a uma ameaça. Eu estava indo para casa. A casa parecia exatamente igual da estrada, e isso foi uma das coisas que mais me tranquilizaram. As mesmas paredes de pedra, a varanda desgastada, as árvores inclinadas com o vento vindo da água. Nada ali parecia Vitória. Só parecia intacto. E, naquele momento, isso já era suficiente. Eu destranquei a porta da frente e entrei naquele silêncio que já tinha me segurado mais vezes do que eu consigo contar. Fiquei no hall por 1 minuto, sem tirar o casaco. Depois fui para a cozinha, coloquei a chaleira no fogo e peguei a velha caneca de cerâmica que meu avô usava todo dia. Ela tinha uma lasquinha perto da alça e uma borda azul já desbotada. Levei meu chá para a varanda dos fundos e sentei onde a luz da tarde bate nas tábuas de madeira. Dali eu via a água e a beira do jardim que minha avó tanto amava, mesmo depois de não lembrar mais o nome de metade das flores. Eu achei que ia sentir algo grandioso, tipo Vitória, algo explosivo. Mas não foi isso. O que eu senti foi limpeza. Clareza. Como se a pressão no meu peito tivesse sido solta, devagar, uma volta de cada vez. Eu não salvei essa casa porque eu era mais forte que todo mundo. Nem mais inteligente. Nem mais fria. Eu salvei porque eu fiquei quando ficar era difícil. Essa é a verdade inteira. Eu fiquei quando as notícias médicas só pioravam. Fiquei quando tinha conta para pagar, compras para fazer, noites longas demais. Fiquei quando não tinha nada de bonito nisso, nada de vantagem, nada de aplauso. E, no fim, isso valeu mais do que charme, mais do que direito, mais do que sangue. Essa é a lição que eu nunca deixo de lembrar. Sangue pode fazer pessoas serem parentes, mas não garante amor, cuidado ou respeito. Família de verdade não é quem aparece quando algo vira valioso. É quem fica quando tudo fica difícil, inconveniente e nada bonito de ver. E tem outra coisa que essa história me ensinou. E eu acho que isso importa para qualquer pessoa que já foi manipulada pela palavra família. Amor sem limite vira ferramenta contra você. Bondade sem registro pode ser reescrita. E lealdade sem respeito próprio vira prisão. Se proteger não é crueldade. Guardar provas não é frieza. Recusar entregar o que você construiu não é egoísmo. Às vezes, a coisa mais responsável que alguém pode fazer é segurar compaixão e evidência ao mesmo tempo. Isso não é amargura. Isso é maturidade. Eu olhei pro mar,
Tomei um gole lento do chá e pensei em como eu queria demais que meus pais fossem a versão deles que eu insistia em imaginar, a que estava escondida por trás do controle, do teatro. Mas a paz só veio quando eu parei de esperar essa versão, e comecei a acreditar na que eles já tinham mostrado. A casa estava em silêncio. A varanda rangia de leve sob a cadeira. Lá embaixo, uma gaivota gritou uma vez e depois tudo voltou a ficar quieto. Eu ainda tinha 27 anos. Eu ainda estava sozinha naquela varanda. Mas pela primeira vez em muito tempo, sozinha não parecia abandono. Parecia liberdade. Se alguém já usou família, culpa ou obrigação para tentar te empurrar para fora da sua própria vida, eu espero que essa história te lembre que silêncio não precisa ser rendição, e bondade não precisa ser autossacrifício.